Acredito que em algum momento você já teve uma dor de garganta e teve a necessidade de buscar orientação médica. Bom, iniciamos nosso podcast aqui na Unisul com o tema amidalite. Eu me chamo Maria Manuela, sou estudante do curso de Biomedicina e aqui ao meu lado está minha colega Gisele Tencini, também estudante do mesmo curso. Trouxemos um participante para tratar desse tema tão relevante. Gostaria que você se apresentasse, Dr. Jonas, por favor. Olá, Maria Manuela. Olá, Gisele, tudo bem? Obrigado pelo convite. Meu nome é Jonas Cristic Sebastiani, sou médico do trabalho, egresso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já radicado em Santa Catarina, mais especificamente em Brusque, há mais de 20 anos, e atualmente atuo como conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. É um prazer estar aqui para responder as perguntas naquilo que estiver ao meu alcance. Para iniciar, eu gostaria que você explicasse o que seria a amidalite. Bom, a amidalite é um processo inflamatório. Todas as palavras que têm o sufixo, ou seja, termina em it, é inflamação. Como dizia meu pai, a única coisa que termina com it, que não é inflamação, é minha irmã, que é Judite. Então, terminando com it, é inflamação, né? No caso, a amidalite é a inflamação das amígdalas, as amígdalas palatinas, ou tonsilas palatinas, ou pilares amidalianos. Então, são estruturas linfóides, ou seja, que têm relação com a imunidade, com a defesa do organismo e que, em determinados momentos, podem vir a ser acometidos por processos inflamatórios e ou infecciosos. Dr. Jonas, e o que diferencia, como você sabe que ele está com uma amidalite, digamos, ele chega com dor de garganta, como é que tu vais diagnosticar que isso é uma amidalite? Bom, como qualquer boa prática médica, ela deve ser precedida, a consulta deve ser precedida do anamnese, ou seja, identificar a queixa da pessoa. Raramente é só dor de garganta. Normalmente tem algum outro desconforto, tosse, febre, algo que a gente chama de comemorativos, que fazem parte do quadro clínico, né? E, obviamente, o exame físico, que é bastante simples, uma oroscopia, que a gente vai visualizar, então, a orofaringe, as amígdalas, a faringe em si, e poder identificar o que tipo de característica ela tem. Por exemplo, um edema, um processo, um inchaço, né? Todo o processo inflamatório se caracteriza pela flogose. É um termo que designa inflamação genericamente e que tem 5 comemorativos. Nem todos precisam estar presentes, né? Calor, ou seja, fica quente a estrutura, né? Rubor, vermelhidão. Tumor, no caso não é um câncer, é tumor no sentido de aumentar o volume. Calor, rubor, tumor, dor, que é a dor de garganta, né? E a perda de função. Ou seja, que a estrutura não está mais funcionando direito. No caso, por exemplo, na fonação ou na deglutição vão ficar comprometidas pelo problema de ordem amidaliana. Dr. Jonas, sabemos que existe a amidalite viral e a bacteriana. Assim como eu, tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Como diferenciar a bacteriana da viral? Então, vamos começar com a viral, que é a mais comum, a mais frequente. Ela se confunde muito com o quadro gripal, porque a gripe é um quadro sindrômico, ou seja, ele age em várias estruturas, normalmente as vias aéreas superiores e às vezes até nas vias aéreas inferiores, mas no mais das vezes nas vias aéreas superiores, e a garganta é uma das estruturas que normalmente é comprometida, né? Então, as amígdalas podem aumentar de tamanho, podem gerar dor, frequentemente tosse, febre, mas aí normalmente uma febre não tão elevada, com isso eu quero dizer até 38, raramente muito mais do que isso, e normalmente tem quadros gripais juntos, coriza e tal, mas a queixa relacionada à dor de garganta, nesse caso, não está vinculada a um processo de proliferação de bactérias, né? E sim vírus que estão atacando e gerando um quadro clínico inflamatório, né? É um processo infeccioso? É infeccioso viral, mas não é infeccioso como tradicionalmente a gente considera bacteriano. E aí, essa diferença é que quando a gente visualiza os pilares amidalianos e tem um quadro bacteriano, é muito simples identificar que além do tamanho aumentado, né, da hipertrofia daquela glândula, existe também um aspecto de cásio, de queijo, que são aquelas placas bacterianas que são típicas de um processo infeccioso bacteriano. Pode ser bilateral, normalmente é unilateral, e a grande questão é que isso pode evoluir, né? Um quadro bacteriano mal tratado não só pode acabar sendo recorrente, mas principalmente ele pode vir a comprometer outras estruturas. A infecção em si pode se lastrar para outras estruturas, né? Pode gerar inclusive um abscesso, esse abscesso pode ir em direção à área cervical, isso tudo
pode ser complicações que advêm de um tratamento tardio ou da ausência de tratamento. E a amidalite viral pode virar uma amidalite bacteriana? Exatamente, pode. Por quê? Porque quando a gente tem um processo viral, a nossa imunidade baixa. E aí existe uma porta de entrada ali, existe para as bactérias oportunistas, né? Os streptococcus piógenes, né? Que são que normalmente desencadeiam essa patologia, eles normalmente estão presentes em uma quantidade equilibrada, em equilíbrio com o organismo, né? Mas, se houver uma diminuição da imunidade, tem mais chance dessa população aumentar e aí gerar um desequilíbrio. Bom, doutor, e quando o paciente tem um caso de amidalite com frequência, em um curto período de tempo, seria a amidalite recorrente? Isso, sempre que ocorre com muita frequência, pode ser usada essa terminologia. Mas isso pode acontecer com pessoas que têm quadros gripais, principalmente criança, com muita frequência. Criança que começou a ir na creche e tal, e aí pode ter um processo inflamatório, que aí eu diria que é uma faringoamidalite, né? Não pega só as amígdalas, mas a faringe como um todo. E isso não é algo que nos gera qualquer tipo de necessidade de uma abordagem mais intensa ou cirúrgica, porque o quadro inflamatório viral não tem indicação cirúrgica. Já o bacteriano é diferente. Aí tem a questão da infecção recorrente ou até crônica bacteriana, que pode gerar um processo de deterioração, de destruição da glândula e de comprometimento do organismo como um todo, e que depois que a estrutura já está bastante comprometida, ela fica muito mais propícia a desenvolver mais bactérias, outras crises, né? Por exemplo, para quem já viu uma amígdala comprometida, que já teve vários processos infecciosos bacterianos, ela começa a ficar toda perfurada, né? Cheia de irregularidades, ela não é lisinha e ela já não volta mais para o seu tamanho original, porque as amígdalas devem aumentar durante o processo inflamatório e depois elas devem regredir e praticamente ser imperceptíveis, né? E a olho nu. Mas, quando acontece esse aumento, e esse aumento depois não é seguido de uma regressão, e essa estrutura fica cheia de furinhos, onde podem, por exemplo, se depositar restos alimentares, esse ambiente é um ambiente propício para um desenvolvimento de infecções bacterianas de repetição, né? Bom, em relação à prevenção, principalmente a conscientização das pessoas que fazem uso de antibióticos de forma incorreta, o que você teria a dizer? Isso é muito, muito importante, né? Primeiro, a questão de que antibiótico, seja para amidalite ou qualquer outra patologia, ele deveria ser precedido com uma avaliação médica, até por isso que, né, um dos motivos que se preconiza, que a legislação determina que tem que ter receituário controlado. Ah, mas eu não sei quando é que tem amidalite. Quando dói, é amidalite. Tá, então aí a gente vai voltar para aquele assunto anterior, né? O que é bacteriano, o que é viral. Quando se fala em antibiótico, a gente está falando de bactericida, ou seja, algo que mata bactéria. Se tu usar antibiótico para matar vírus, não vai dar certo. É como usar antibiótico para matar fungo. Ou usar antifúngico para matar bactéria. Não funciona. É algo específico. Se tu der remédio, veneno de barata para rato, não vai morrer e vice-versa. Entende? Então, se tu usar isso de maneira inadequada, porque eu estou com dor de garganta, vou usar um antibacteriano, um antibiótico, né? Mas eu curei, deu certo. Mas ele ia curar independentemente do uso do antibiótico, porque o antibiótico não afetou em nada, porque é um quadro clínico, digamos, é a história natural da doença, é autolimitada, a maior parte das doenças, das patologias virais da cavidade oral, principalmente. E se a pessoa usar ou não, ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Só que o que vai acontecer é que ela vai ter usado um recurso do seu arsenal terapêutico que depois não vai ter o mesmo efeito. Porque o nosso organismo, principalmente os micro-organismos que habitam o nosso organismo, eles acabam se acostumando, gerando seleção. Ou seja, digamos que tu trate com um determinado antibiótico com muita frequência, mesmo que seja para uma amidalite que é viral, né? Qualquer bactéria que tem ali dentro, mesmo aquelas que estão em equilíbrio, vão ser selecionadas. Vão morrer as mais fracas e vão ser selecionadas de maneira artificial, ou seja, pelo uso do antibiótico, as mais poderosas, as mais virulentas. Então, quando houver uma nova infecção, aquele antibiótico dificilmente vai resolver, né? E aí está também a justificativa para não ser liberado mais o antibiótico para uso sem controle medicamentoso, sem receita médica. Porque se usava de maneira muito descontrolada,
E aí a indústria farmacêutica não tinha condições, não dava tempo para fazer novos antibióticos daqueles que já estavam deixando de ser efetivos, né? Então, cada vez antibióticos mais modernos, mais caros, porque os outros já não fazem efeito, porque as bactérias já se tornaram imunes a ele. E aí, voltando não sei se vocês vão falar sobre isso, sobre a questão da importância de concluir o tratamento. Isso também... Sim, era essa pergunta que eu iria fazer em seguida. Fique à vontade. Não, então, a pergunta seria, tem que fazer o tratamento de forma correta, né, Jonas? Então, o tratamento, vamos falar sobre a parte medicamentosa e a conduta em si. Quando se é prescrito um medicamento, se for bem prescrito, se o colega realmente souber o que está fazendo, né? E aí também tem aquela história de eu vou dar antibiótico preventivamente, ou seja, como tu mesmo falaste, pode acontecer de uma infecção viral virar bacteriana, então eu já vou tratar porque vai que vire. Né? A gente tem que orientar o paciente. Nada impede tu voltares. Sim. Essa infecção hoje é viral. Tu vai usar medicação para um quadro viral. Ah, mas não melhorou em tantos dias. Volte, né? Ou aumentou a febre, ou algum sinal de alerta. O médico tem que orientar o paciente e não simplesmente dar remédio pensando que pode vir a virar bacteriano, aí, o quadro bacteriano, porque ele está fazendo que nem o paciente que usa sem precisar. Né? Então, voltou e tem quadro infeccioso, ok, vamos usar o antibiótico. Tá, por quanto tempo? Até a pessoa não ter sintoma? Normalmente, quando a gente consegue debelar, consegue eliminar cerca de 50% ou um pouco mais da população bacteriana, tu já não tem mais sintoma. Mas não significa que não tenha a população. Qual que morre primeiro? Os mais fracos. Né? E os mais fortes vão ser selecionados novamente, artificialmente. E aí, se tu tratares, digamos, um tratamento de uma semana, 10 dias, de antibiótico, né? E aí tratou 5, por que vou usar mais? Isso é coisa do... O médico deve estar ganhando alguma coisa da comissão na farmácia para vender mais, porque eu estou bom, né? O que pode acontecer é que ela volte, né? Em poucos dias, aquela mesma cepa, só que mais com maior virulência, com maior agressividade. Ou tu pode resolver aquele ciclo, mas no próximo ser mais difícil de tratar. Então, a gente tem que eliminar o máximo daquela cepa de bactérias, para que não haja uma recorrência com maior intensidade e mais resistentes aos antibióticos usuais. Dr. Jonas, gostaria de perguntar quais são os mitos em relação à amidalite? É muito comum que as pessoas evitem usar gelado, por exemplo. Se for um quadro viral, o gelado, o quente são irritantes. Já tem uma estrutura que está inflamada. Não é legal colocar algo que irrite mais, porque o gelo é irritante. Mas se for bacteriana, ao contrário. Quando a gente tem, por exemplo, um alimento que foi cozido na hora do almoço, por exemplo, aquele churrasco, né, na hora do almoço, no verão, logo tem que botar na geladeira, né? Porque senão vai proliferar bactérias. Quando baixa a temperatura, diminui a proliferação bacteriana, ok? Tá. Se a pessoa está com dor de garganta, voltando àquele quadro de um quadro bacteriano, né? E ela vai ter bactérias proliferando. Então, se tu baixar a temperatura, vai diminuir a proliferação. Então, não tem nada de errado. Outra questão, quando a pessoa está com dor de garganta, é difícil de deglutir? Sim. Né? O sorvete, por exemplo, ele é cremoso, mais fácil de deglutir. Porque se a pessoa não se alimentar, eu estou com uma amidalite bacteriana, não consigo me alimentar, fica mais fraca, imunidade baixa ainda, a coisa piora mais ainda. Né? Então, eu não tenho nenhuma comissão das indústrias de sorvete, mas sorvete, por exemplo, para quem tem amidalite bacteriana, até que é legal. Às vezes as crianças, quando eu atendia mais crianças no pronto-socorro, aí eu falava para a mãe, pode comprar sorvete que vai ser legal. Daí as crianças ficavam felizes, diziam, mas como? Tu quer matar meu filho? Não, ele vai conseguir deglutir melhor. A outra questão, ele é doce e não salgado. Se comer alguma coisa salgada vai ser mais difícil, vai irritar, vai doer mais. Então, cremoso, gelado e doce. Sorvete. E é bem simples isso do caso, obviamente em quadros bacterianos bem estabelecidos, bem diagnosticados. Bom, Dr. Jonas, eu gostaria de agradecer a sua participação. Também gostaria de agradecer por desmistificar as questões sobre a amidalite e sobre explicar melhor para o nosso público, porque eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai auxiliar muito no dia a dia deles. Muito obrigado pelo convite. Gisele, que eu conheço há bastante tempo. Maria Manuela, que eu conheci hoje. Pessoas muito agradáveis, um ambiente muito legal. O nosso responsável pela técnica. E é a Unisul, né? Uma universidade que eu não conhecia. Tive a oportunidade agora de circular um pouco e fiquei muito, muito impressionado. Espero que seja realmente útil para todos vocês. Obrigada, Dr. Jonas.